Olá a todos. Em 1800 iniciam-se as primeiras produções de vinhos espumantes em Portugal. E é na região de Távora Varosa que tudo começa. Embora tenham sido os romanos a trazer as vinhas para Portugal, é só durante o século XII que se desenvolve o seu cultivo pelas mãos dos monges de Cister que aqui se fixaram nesta região. Os seus rios Távora e Varosa, ambos afluentes do Rio Douro, banham esta região onde a altitude marca o caráter dos vinhos e permite que aqui se produzam espumantes que nos aproximam da qualidade daqueles produzidos na região de Champagne. Alô? Já chegaste? Marcos, Foste rápido, ela. como é que estás? Tudo bem? Em Vindima não há tempo a perder. Hoje em dia, mas pá, fui tomar um banhinho, pá, que eu estava a assar completamente. Claro. Está uma caloraça, pá. Este é o Marcos Pinto da Silva, licenciado em Engenharia Agronómica pela Universidade de Trás-os-Montes, pós-graduado em Enologia pela Católica do Porto. Isso. Um bom amigo e produtor aqui na região de Távora Varosa. Exatamente. O Távora Varosa este ano mais quente, mas vêm aí as noites frescas. E ainda não vindimamos tudo, portanto... Portanto, vamos falar sobre a região. Vamos a isso? Vamos. Então, Marcos, bastante diferente este clima da última vez que cá tivemos, Sim, hein? sim, estava bem frio. Este ano está normalmente quente. Mas a Cave também é um sítio bonito para se visitar, pá. Mas a Vindima é outra Sim, coisa, não achas? É que a nossa cá, felizmente, ainda está relativamente fresca, mas claro que também aqueceu um bocado com estas noites quentes que não são vulgares aqui, não é? Não são lugares aqui, nem no resto do país. Sim, mas aqui a região com altitude tem aquelas noites frescas e agora, felizmente, vi nas previsões que vem outra vez noites normais, mínimas de 12, 10, que é o normal já no final de agosto. Marcos, deixa-me fazer-te a primeira pergunta. De onde é que vem a tua paixão pelo vinho? De onde? Vem daqui, vem de casa, vem das experiências de vinificação com o meu pai, que era engenheiro civil e não era anólogo, não é? Ou o meu avô, que eu não conhecia, mas também fazia, que era militar e também fazia vinhos aqui, portanto havia sempre essa... Porque aqui produzíamos essencialmente uvas, só antigamente, no tempo do meu bisavô, é que se fazia vinhos aqui, tintos. Pronto, agora estamos na fase dos brancos, ou dos brancos de uvas tintas. Mas a paixão vem daí e depois também, curiosamente, comecei a conhecer o mundo vínico de uma maneira diferente através da minha família alemã, que tinha... A minha mãe veio para Portugal, portanto eu sou luso-alemão e tenho a família na Alemanha e como rapazinho novo ia muitas vezes visitar a família. E lá comecei a ver que havia todo um mundo de vinhos que eu não conhecia cá, vinhos franceses, vinhos italianos, vinhos espanhóis. E, portanto, aí fiquei com, digamos, e os Rieslings, não é? E fiquei com a noção do que é o mundo dos vinhos. Pronto, sabendo então de onde é que vem a tua paixão pelo vinho, queria-te fazer esta pergunta que é o que é que a região de Távora Varosa tem de diferente das outras regiões? O que é que para ti é realmente diferenciador? É de facto diferenciador este clima moderado pela altitude, não é? Aqui estamos a 700 metros, basicamente, neste lugar. E isso traz, nesta altura, as noites frescas e às vezes frias mesmo. Já aqui há umas semanas atrás, nós começamos a vindima, portanto, nós hoje estamos no dia 20, hoje é 29? Estamos no fim de agosto. Fim de agosto, portanto, nós começamos a vindima há uma semana e meia, portanto, fez uma semana na quinta-feira passada. E antes disso, no controle de maturação, houve uns dias que eu cheguei à vinha e estava as folhas molhadas, estava frio. Ou seja, no pico do verão, para ti uma das grandes diferenças que esta região tem é que no pico do verão a videira consegue ainda receber esta umidade
que só as regiões de montanha conseguem integrar, portanto, consegue ter... O acentuado arrefecimento noturno dá condições muito diferentes das outras regiões na maturação, nesta fase final da maturação. Resultado da altitude, não é? Resultado da altitude. Então, o que estás a dizer é que a grande diferença, portanto, o que marca mesmo a região de Tavra-Varosa é a altitude. Sim, essencialmente, sim. O que é que estes dois rios, uma vez que a região tem esse nome, o que é que estes dois rios, o Tavra e o Varosa, na tua opinião, trazem para a região? Achas que essa umidade noturna, portanto o frio vem desta altitude, achas que essa umidade noturna serão os rios e as barragens que temos aqui à volta? Aqui nós estamos numa encosta virada a sudeste e temos o vale de uma ribeira que dá depois origem ao Tedo e que se desagua na Quinta do Tedo, no Douro. E efetivamente, de manhã às vezes, temos nevoeiro aqui que sobe do Vale do Tedo quando estão essas noites frias, não é? E portanto, sim, com certeza que os cursos de água, com o arrefecimento noturno, têm esse efeito de condensação da água e portanto, um ar úmido e frio, às vezes mesmo frio, 10 graus. Claro, mesmo no verão, aqui... Sim, eu estou a falar nesta fase de agosto. Nesta fase de agosto, uma tia idosa que vivia aqui dizia agosto frio no rosto. Portanto, quando entrava o agosto, já as noites eram frias, e às vezes em julho também, mas quer dizer, agora caminhando para o fim do verão, para os dias um bocado mais curtos, nota-se isso. Então não há dúvida que é isso que realmente faz desta região diferente das outras e excelente para a produção de espumantes, não é? Exatamente. Que tanto precisam de frio desse. Exatamente. E não por acaso foi aqui nesta região, mais perto da cidade de Lamego, que se fizeram as primeiras espumantizações em Portugal. É verdade, em 1800. 1880 e muitos, ou 90 e poucos, sim. Uma pergunta, que solos é que tens aqui e quais são os solos mais típicos da região? Os solos predominantes no Tavra-Varosa são graníticos, o que não é o caso aqui e noutros terroirs que há no Tavra-Varosa. Aqui nós estamos numa zona, numa pequena bacia, rodeada por granito. Nós temos aqui solo xisto metamorfizado, com uma série de metamórfica diversa, e que também nos faz ter aqui algumas nascentes de água, precisamente nessa zona de transição entre o granito e o xisto. O solo, a textura é franco-arenosa, portanto é um solo que não retém muita umidade. E isso, nestes anos secos, como este ano, é uma dificuldade, não é? Que é um bocadinho moderada por essas noites frescas, mas de facto a falta de chuva que temos é um problema e o que leva a pensar que é importante ter regadio também. Portanto, estes predominantemente solos graníticos, portanto, solos arenosos, solos pobres, não é? Que castas se dão bem aqui e que tu usas e que são típicas da região? Começando por uma que não é típica da região e que funciona muito bem aqui e que foi uma descoberta maravilhosa e que não é para fazer espumante, não é essa a minha principal intenção, é o Riesling. Cá está a paixão do Marcos pela Alemanha e que no fundo traz a casta rainha da Alemanha aqui para terras portuguesas. E que tem um comportamento excepcional aqui, na minha opinião. E que se comporta, de certa forma, até muito parecido com o clima das regiões, como por exemplo Mosel, não é? Que é uma região montanhosa. Sim, com as encostas viradas essencialmente a sul, e com terrenos xistosos, diferentes daqui, mas terrenos xistosos. Mas hoje não vamos falar dos vinhos não espumantizados, mas sim dos espumantes. Que castas usas? E começamos nos brancos. Que castas são típicas e tu gostas de usar nos teus espumantes? A casta que eu mais gosto e que acho maravilhosa é o Cercial branco
do Douro, chama-se assim, e que é corrente aqui no Tavra Varosa. É, para mim, a melhor casta. Também o Gouveio é uma casta interessante. A Malvasia fina é predominante aqui no Tavra Varosa. E que nesta altitude dá-se bastante bem, muito diferente da Malvasia fina do Val do Douro, muito era diferente. mais para vinho generoso. E aqui, mas é uma casta difícil. Eu este ano vindimei muito cedo, portanto, aliás, este ano foi tudo cedo, portanto foi, mas vindimei muito cedo e ela ainda tem que estar com o bago, não pode estar com o bago amarelo, porque se tiver já passou. E, portanto, nesse aspecto é uma casta difícil, mas tem ali já, em final de fermentação, uns bons mostos de Malvasia fina. Deixa-me pegar no Cercial, que tu gostas tanto. Porquê é que gostas tanto da Cercial aqui no Tavra Varosa? Eu gosto, por um lado, é uma uva muito generosa, porque tem um bago que tem um bom rendimento de mosto e tem uma acidez vincada. E nunca a maturação, portanto, e o açúcar não é muito abundante, mesmo que se a deixarmos amadurecer muito. Tem uma acidez excelente e nunca dá vinhos muito alcoólicos. E, portanto, vindimada no ponto certo, dá vinhos de base extraordinários. Ou vinhos brancos de reserva, com estágio em barrica. Certo, e que também, como não é uma casta de grande cariz aromático, também dá muita ajuda na fase de estágio, no fundo a puxar mais pelos aromas do próprio estágio, né, da fermentação em garrafa, o que basicamente transforma o Cercial numa casta excelente para bases espumantes. Mas não é assim tão neutra como isso em termos aromáticos. Mesmo fermentada a temperaturas mais elevadas, eu nunca fermento a temperaturas muito baixas, porque não gosto de grande exuberância aromática, também não é o meu estilo. Claro. Não é, e não é o propósito nos bases espumantes, mas mesmo nos vinhos não espumantes não é o meu estilo. Vinhos com muita exuberância, não gosto muito disso. E nas castas tintas, o que é que gostas de usar nos espumantes? Eu, nas castas tintas, as castas tintas que tenho basicamente são para fazer rosados ou branco de uvas tintas, Blanc de Noir. Este ano estávamos aqui hoje a fazer enchimentos num interregno da vindima, com este ano complicado de falta de garrafas, tivemos que adiar alguns enchimentos. E amanhã vou encher um Pinot Noir branco, está excelente e, portanto, uma casta estrangeira que se manifesta bem aqui na região. Mas a Touriga Nacional é outra que eu uso para fazer rosados e brancos de uvas tintas. Que para mim, e na minha opinião, é a que mais gosto de espumatizar em branco para depois lutear com o Cercial e com a Malvasia fina. Olha, e uma última pergunta. A que cheira os vinhos de Tavra Varosa? A que cheiram? A que cheiram os vinhos desta região? A que sabem os vinhos desta região? São frescos, têm uma boa persistência, uma frescura muito agradável, um bom volume de boca. Sim, mas não são assim tão neutros aromaticamente, e como digo, do Cercial. Eu devo dizer que os espumantes de Tavra Varosa têm uma riqueza aromática bastante grande, mas na minha opinião vem mais do estágio do que das próprias castas, portanto vem mais do tempo. Sim, e da fermentação tradicional, do método tradicional. A maçã, por exemplo. Claro. Mas não só, muitos aromas muito cítricos, citrinos, frescos, sim, é essencialmente isso. Olha, eu tenho que dizer que para mim, e agora copiando alguém francês, eu tenho que dizer que os espumantes de Tavra Varosa sabem às estrelas. Olha, um brinde. Saúde. Obrigado por teres aceito este convite. Está bem bom. Foram mais 2 dedos de conversa sobre os vinhos de Portugal. Agora não se esqueça, subscreva o meu canal, deixe o seu gosto e comentário.
Saúde!